Vamos com a nossa segunda aula do dia, agora com Geografia. Peguem o livro de vocês, o livro de atividades. Hoje nós iremos realizar as páginas 66, 67 e 68. Vamos lá? Iniciarmos as atividades, vamos relembrar o que nós estávamos estudando na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre a atividade econômica do campo chamada extrativismo. Extrativismo é quando nós, os seres humanos, retiram produtos, coletam produtos, elementos da natureza que irão servir para o consumo, para a produção de alimentos e também para produzir matéria-prima para as indústrias. Nós vemos que existem 3 tipos de extrativismo: o extrativismo animal, extrativismo mineral e o extrativismo vegetal. Vamos falar de cada um deles um pouquinho para relembrar. Vamos falar primeiro do extrativismo vegetal. O que é o extrativismo vegetal? Extrativismo vegetal é quando retiram recursos, elementos diretamente da natureza, tais como madeira, frutos, folhas, os produtos que nós retiramos da natureza de modo in natura, então nós chamamos essa atividade de extrativismo vegetal. Temos também o extrativismo animal. O extrativismo animal é quando nós retiramos dos animais alguns produtos que nós iremos utilizar como consumo e também para fornecer matéria-prima para as indústrias. No caso, vou dar um exemplo para vocês, do couro de boi, que as pessoas, as indústrias utilizam para fabricar bolsas, cintos, sapatos, entre outros. Nós temos ainda o extrativismo mineral, que é quando retiramos da terra, da natureza, recursos de origem mineral, tais como pedras preciosas, carvão, todos os tipos de minério. Então nós chamamos de extrativismo mineral, certo? Voltem lá ao conteúdo do livro, revejam para vocês fazerem as atividades da página 66. Vamos às atividades. Número 6. Percorra o caminho das setas para descobrir o nome da atividade econômica em que é realizada a extração ou coleta de recursos diretamente da natureza. Como é chamada a atividade que nós retiramos recursos e elementos da natureza, a qual nós estamos estudando? Então você vai seguir aqui as cores, seguir as setas e descobrir qual é o nome dessa atividade. Aqui na atividade número 7, indique a letra do alfabeto anterior à que aparece em cada quadrinho e descubra quais são os 3 tipos de extrativismos praticados no Brasil. Nós falamos há pouco sobre esses 3 tipos de extrativismo. Então você vai colocar a letrinha anterior à que aparece aqui e vai descobrir qual é o tipo de extrativismo que se trata aqui a frase, a alternativa. Vocês têm também a dica de cada letra. Letra A é o trabalho de extrair elementos da natureza como madeira, castanha, látex e guaraná. Na letra B, a dica é: a extração de petróleo é bastante praticada na região sudeste do Brasil. E a dica da letra C é: a pesca da tainha, espécie de peixe, foi proibida de março a setembro de 2018, ok? Vamos falar um pouco agora sobre a atividade econômica pecuária, que nós estudamos também nas aulas anteriores. Vamos ler aqui o lembrete. Pecuária é o nome que se dá à criação e à reprodução de animais que servem para a produção de alimentos e de matéria-prima para as indústrias. Então,
recebe o nome de pecuária, essa atividade de criação e reprodução de animais. Nós falamos lá na aula anterior sobre os tipos de pecuária, os tipos de criação de gado também nós falamos. Nós temos a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. A pecuária intensiva, quando os animais são criados presos em local fechado, recebendo ração e cuidados veterinários. E a pecuária extensiva é quando o animal ele é criado solto na natureza, eles comem pastagem natural e não precisa de tantos cuidados junto ao veterinário, certo? Nós vimos também que no Brasil existe uma diversidade de criação de gado. Quais são? Vamos lembrar? Nós temos aqui a criação de bovinos, né? Que é a criação de boi. Nós temos também a criação de ovinos, que são a criação de ovelhas. A criação de suínos, que são criações de porcos. A criação de equinos, que são a criação de cavalos. Nós temos ainda a criação de caprinos, que são a criação de cabras, certo? Então nós temos uma diversidade de criação de gado aqui no Brasil, como nós vimos na aula anterior, certo? Vamos às atividades. Atividade número 8. Leia a informação a seguir. Então aqui nós temos a informação que nós já lemos sobre a pecuária e temos as atividades. Agora, pinte estas outras informações de acordo com a legenda. Você vai pintar de amarelo a frase que se refere à pecuária intensiva e você vai pintar de laranja a frase que se refere à pecuária extensiva. Vamos à primeira frase. O gado é tratado em local fechado e recebe tratamento veterinário. Segunda frase. Os animais são criados soltos no pasto. Terceira frase. O gado se alimenta de ração ou pastagem cultivada. E a última frase. O gado necessita de cuidados simples e se alimentam geralmente de pastagem natural. Então você vai pintar aqui de acordo com a legenda, de acordo com o que nós falamos e estudamos. Atividade número 9. Encontre o caminho que liga o tipo de gado à criação correspondente. Então nós temos aqui vários nomes de criação de gado. Nós temos a equinocultura, a suinocultura, a capricornocultura, também a ovinocultura e também a bovinocultura. Então você vai olhar os desenhos e vai encontrar o caminho certo da palavra até o desenho que representa ela corretamente, ok? É bom vocês pintarem de cores diferentes, tá? Para não confundir depois as respostas. Vamos à atividade da página 68. Número 10. Enumere as ilustrações na ordem crescente de 1 a 6, de acordo com o caminho pelo qual a matéria-prima passa até chegar à indústria para ser transformada em outro produto e depois consumida. Então nós temos aqui, observando as imagens, a atividade, nós podemos observar que a atividade está ligada a uma atividade econômica do campo. Então nós podemos observar que é a criação de animais para a produção de leite. Você vai enumerar de 1 a 6, de acordo com a ordem dos fatos, com a ordem que acontece, desde quando esse leite é retirado até chegar ao produto final no comércio para que o consumidor
possa comprá-lo e consumi-lo, certo? Atividade número 11. Em relação à atividade anterior, descreva as etapas pelas quais o leite passou até chegar ao consumidor. Então, agora que você já enumerou, você vai descrever como que acontece, o que acontece em cada imagem. Na número 1, o que aconteceu? Você vai descrever como que ocorreu aqui, justificando cada imagem. A número 1, a número 2, a número 3 e assim por diante, ok? Essas são nossas atividades de hoje. Espero vocês na sala virtual, assistam os vídeos, realizem as atividades e nós iremos falar um pouco mais na nossa sala virtual sobre as atividades da aula de hoje. Até a próxima aula.